Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje tenho para vocês mais um teste em jogos do Acer Nitro com o i5 13420H e RTX 4060. Vão ser alguns títulos que pediram nos comentários e outros que eu já tinha interesse em ver ele rodando. Lembrando, como sempre, que a captura da tela fica por conta de uma placa de captura em conjunto com o segundo computador e também com o notebook plugado na tomada para evitar qualquer perda de desempenho. Beleza? Agora bora lá! Comecei testando o FIFA 26, rodando em Full HD nativo com os gráficos no Ultra. E esse novo FIFA é um jogo muito tranquilo para o Nitro com a 4060. Mesmo com os gráficos no máximo, ele entrega um frame rate bem alto e sem problemas com stutterings, com uma média na casa dos 110 FPS. Eu também fiz um teste na resolução 1440p ainda com os gráficos no Ultra. E assim, logicamente, o FPS vai cair um pouco, mas ainda continua totalmente viável para o notebook, rodando ali entre os 80 e 90 FPS durante a partida que tive. Próximo jogo é o Stellar Blade, rodando em 1080p nativo com os gráficos no alto e DLAA ligado. E com essa configuração, ele até que rodou ok no Nitro V15. Não pega um FPS tão alto quanto estava no FIFA, mas consegue ficar sempre acima dos 60. Daria até para conseguir um pouquinho mais de frames desligando o DLAA, mas eu não acho que compensa, pois a imagem fica muito mais definida dessa forma. Também conferi em 1440p com os gráficos no alto e DLSS no modo qualidade. E como o DLSS renderiza uma resolução menor para depois reconstruir a imagem para 1440p, o FPS aqui não ficou muito diferente dele rodando em Full HD nativo. O notebook entregou uma média ali, na casa dos 70 FPS. Próximo game é o Sekiro, rodando em Full HD com os gráficos no máximo. Esse é um jogo que nativamente tem um FPS limitado a 60, e quando a gente olha o uso da RTX 4060 aqui, dá para notar que o notebook está sobrando bastante para empurrar esses frames, então é um título muito tranquilo para ele. Indo para 1440p ainda com os gráficos no máximo, o resultado não muda muita coisa. A 4060 começa a ser um pouquinho mais usada, mas ainda continua sobrando. Eu acho que até daria para arriscar conectar em uma TV em resolução 4K e ainda assim manter o FPS próximo dos 60. No Control, configurei em Full HD com DLSS qualidade, gráficos no máximo e Ray Tracing ativado para os reflexos. E dessa forma, o notebook entregou uma média próxima dos 80 FPS com 60 no 1% low. Até daria para tentar rodar nativamente sem o DLSS, pois ele ainda não vai ficar muito longe dos 60, mas eu gosto da qualidade que ele entrega nesse jogo, mesmo sendo em uma resolução mais baixa como Full HD. Eu também fiz um teste em 1440p usando a mesma configuração, e até que não fica ruim. Não vai rodar acima dos 60 durante todo o tempo, mas também não fica muito longe disso. No Red Dead Redemption, testei em Full HD nativo, com os gráficos no máximo e DLAA ativado. Esse é um jogo que não faz muito tempo que foi lançado no PC, mas originalmente ele já é bem antigo. Então, qualquer notebook com GPU dedicada vai sobrar nele. O Nitro com a 4060 entregou uma média de 120 FPS durante o meu teste. Mudando para 1440p ainda com tudo no máximo, o frame rate sai daquela casa dos 120 FPS e cai para algo próximo dos 100. É uma queda bem pequena porque a 4060 não estava em full load, e mesmo nessa resolução mais alta, ela ainda continua sobrando um pouco.
Testei também o mais recente COD, o Black Ops 7, rodando em Full HD com os gráficos no básico e DLSS qualidade. Comecei pelo modo multiplayer com uma configuração mais voltada para pegar bastante FPS, e o Nitro aqui não consegue entregar um frame rate para aproveitar os 165 Hz da tela que ele tem, mas também não fica ruim, pelo menos para quem não for super competitivo. Ele fez uma média de 114 FPS com 68 num por cento low. Eles têm um sniper pedindo pra morrer. Me cobre! Inimigo, cuidado! Indo para o modo campanha, eu alterei os gráficos para o Ultra e ativei o DLAA. E dessa maneira o jogo obviamente fica mais bonito e o FPS até que não cai tanto em comparação como estava no multiplayer. Ficou variando ali entre os 70 a 90 FPS. Próximo game é o Assassin's Creed Mirage, rodando em Full HD nativo, com tudo no muito alto e DLAA ligado. Esse é o penúltimo jogo lançado da franquia Assassin's Creed, até porque eu não tenho o mais recente, e foi super tranquilo de jogar no Nitro V15, rodando com uma média de 83 FPS. Meu Deus! Me deixe viver! Indo para 1440p nativo ainda com tudo no muito alto, o resultado não foi tão diferente em comparação ao Full HD, pois a 4060 antes estava sobrando novamente, por falta do desempenho do próprio processador. Então ele só sai daquela casa dos 80 FPS para ficar mais próximo dos 70. Próximo jogo é o Doom, rodando em Full HD com os gráficos no máximo. Esse é um jogo que já tem bons anos nas costas, e normalmente vai ser tranquilo de rodar em qualquer máquina atual. Ele é travado a 200 FPS, então esse vai ser o limite do Nitro aqui, mesmo que ele teoricamente ainda tenha desempenho para empurrar mais que isso. Indo para 1440p ainda com tudo no máximo, o desempenho não muda muito, pois o notebook estava sobrando antes. Basicamente sai daquela média de 200 FPS para algo em torno de 185. Em seguida, testei o Horizon Forbidden West, rodando em Full HD nativo com os gráficos no alto. O Horizon é um jogo muito bonito graficamente falando, e por isso acho que até justifica a necessidade de uma boa máquina para rodar ele. O Nitro com os gráficos no alto e resolução nativa fez uma média de 51 FPS com 38 num por cento low. Até tem um local ou outro mais fechado que ele bate em 60, mas normalmente vai rodar mais próximo dos 50 mesmo. Ativando o DLSS no modo qualidade, ele ganha os 10 frames e passa a rodar com uma média de 61 FPS. Lógico que, como é somente a média, ainda não garante os 60 sempre, já que às vezes vai cair abaixo disso, mas a queda mais brusca que tive foi ali para 56 a 57 FPS, então é perfeitamente jogável. Ativando o gerador de quadros em conjunto com o DLSS, ele sai daquela casa dos 60 para ficar mais próximo dos 100 FPS, eliminando qualquer queda abaixo dos 60 e deixando muito mais fluido. E sobre o input lag, na minha opinião não fica ruim, até porque o jogo já estava rodando com um bom FPS nativamente. Mas como isso é algo mais pessoal, acho que só testando para saber se é perceptível ou não para você. Como em Full HD o notebook já não tinha tanta margem, em 1440p eu reduzi os gráficos para o médio com o DLSS no modo qualidade. E dessa forma o jogo até que roda bem, já que aparentemente reduzir os gráficos do alto para o médio fez uma diferença bem grande no frame rate. O Nitro V15 com a 4060 conseguiu entregar uma média de 71 FPS durante meu teste.
próximo é o The Crew Motorfest, rodando em Full HD nativo com os gráficos no máximo. E esse é mais um daqueles jogos que tem um FPS limitado a 60, e pelo menos em Full HD, o notebook sobrou muito para entregar isso, então vai ser uma gameplay praticamente sem quedas no Nitro V15. Subindo para 1440p nativo ainda com tudo no máximo, agora sim o notebook começa a penar e não consegue fazer os 60 FPS durante todo o tempo. Ainda assim é uma experiência bem decente, já que ele também não tem nenhuma queda abaixo dos 50. Enfim pessoal, teste rápido para quem tem curiosidade ou mesmo pretende pegar essa versão do Nitro V15, espero que tenha sido útil, não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar vídeos de notebooks aqui no canal, um grande abraço a todos e até mais, tchau tchau!